compaixão, uma força da natureza e uma experiência humana. A clareza das respostas do abade me deixou abalado. Suas palavras fizeram eco às ideias que haviam sido gravadas pelas tradições gnósticas e cristãs há 2000 anos. Para que nossas orações sejam respondidas, devemos transcender a dúvida que muitas vezes acompanha a natureza positiva de nosso desejo. O poder de comando que temos nos é lembrado pelas palavras de Jesus registradas nos escritos de Nag Hammadi, pelos quais temos uma lição rápida de como superar tais polaridades. De uma maneira que agora já deve soar conhecida, somos lembrados de que, quando dizemos à montanha, montanha, mova-se, ela se moverá. Pela clareza de suas palavras, o abade respondeu ao mistério do que os monges e freiras acabam fazendo durante suas orações. Falam a linguagem quântica do sentimento e da emoção. A linguagem que prescinde de palavras ou de expressão externa. Em 2005, tive a oportunidade de visitar novamente os mosteiros do Tibete durante um total de 37 dias. Durante a jornada, nosso grupo soube que aquele abade que havia compartilhado conosco o segredo do sentir em 1998 havia falecido. Embora nunca tenha ficado muito claro como, simplesmente sentimos que ele já não estava neste mundo. Ainda que nunca tivéssemos conhecido o homem que tomou seu lugar, quando ele soube que havíamos voltado, fez questão de nos dar as boas-vindas. E permitiu que continuássemos com aquelas conversas de 1998. Durante mais uma manhã tibetana gelada, mas em uma outra capela, encontramo-nos frente a frente com o novo prior do mosteiro. Poucos minutos antes tínhamos sido encaminhados pela passagem sinuosa e revestida de pedra que nos trouxera a essa minúscula, fria
e pouco iluminada saleta. Em absoluta escuridão, tateamos nosso caminho passo a passo, pisando cuidadosamente no piso escorregadio. Perigosamente liso devido às gotas derramadas de manteiga de iaque durante séculos. E foi nessa saleta antiga no coração do mosteiro, respirando aquele ar frio e rarefeito, que pude dirigir ao novo prior outras perguntas de minha pesquisa. O que nos liga um ao outro, ao nosso mundo e ao universo? O que eleva a nossa oração além do corpo e evita que o mundo se desagregue? O abade me encarou enquanto o tradutor vertia minha pergunta para o tibetano. Instintivamente olhei o guia, nosso intermediário, para a conversação inteira. A tradução da resposta do abade me surpreendeu. Não estava preparado para ouvi-la. Compaixão, disse ele. O Geshe, grande mestre, disse que é a compaixão o que nos mantém unidos. Como assim? Perguntei, em um esforço para entender a resposta que ouvira. Ele está dizendo que a compaixão é uma força da natureza ou uma experiência emocional. Repentinamente houve uma animada troca de percepções, enquanto o tradutor transferia minha pergunta para o abade. A compaixão é o que liga todas as coisas. Foi sua resposta final? E isso foi tudo. Depois de quase 10 minutos de diálogo intenso envolvendo os mais profundos princípios do budismo tibetano, tudo o que consegui ouvir foram algumas palavras. Alguns dias mais tarde, estava eu engajado na mesma conversa outra vez. E fazia a mesma pergunta para outro monge de elevada posição, hierárquica, em outro mosteiro. Ao contrário da formalidade que experimentamos na presença do abade, dessa vez estávamos na cela do monge. Um minúsculo quarto onde ele comia, dormia, orava e estudava, quando não estava em todo campus no salão. Nessa altura, o tradutor já estava se acostumando com o tipo de pergunta que eu fazia.
e o que eu estava tentando compreender. Enquanto nos acotovelávamos em volta das lamparinas de manteiga de iaque, olhei para o teto daquele quarto pouco iluminado. Notei que ele estava coberto com a fuligem proveniente de incontáveis anos de queima das lamparinas. As mesmas usadas para dar luz e calor ao lugar onde estávamos naquela tarde. Como fizera dias antes com o abade, fiz de novo a mesma pergunta ao monge, ajudado pelo tradutor. A compaixão é uma força da criação ou é um sentimento? Os olhos dele se voltaram para o lugar do teto que eu estivera mirando um momento antes. Tomando uma respiração profunda, ele pensou por alguns instantes. Reunindo tudo o que havia aprendido desde que entrara no mosteiro aos 8 anos de idade, ele então aparentava ter 20 e poucos anos. Subitamente ele baixou o olhar e me encarou enquanto respondia. A resposta foi curta, poderosa e plena de sentido. Ela é ambas as coisas, foram as palavras pronunciadas pelo monge. A compaixão é ao mesmo tempo uma força do universo e uma experiência humana. Naquele dia, depois de ter percorrido metade da circunferência do planeta, praticamente a 5 quilômetros acima do nível do mar, e a horas de distância da cidade mais próxima, na cela daquele monge, ouvi as palavras de sabedoria menosprezadas pelas tradições ocidentais por serem tão simples. O monge tinha acabado de compartilhar o segredo que nos liga tudo no universo, bem como a qualidade que faz com que nossos sentimentos e emoções sejam tão poderosos. Ambas as características estão unificadas na compaixão. A matriz divina, Gregg Braden.